Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus os envolvam neste momento. Vamos então fechar os olhos, respirando conscientemente e profundamente, elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, ao Mestre Jesus, e nos conectando à espiritualidade amiga, que o nosso anjo da guarda, guias e mentores espirituais nos ampare. Imaginemos todos conosco neste momento, onde abdicamos um tempo do nosso dia para unidos estudarmos e refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho, para ouvir uma palavra inspiradora, para preencher o nosso espírito de paz e sabedoria, provinda de Deus, Pai eterno. Mestre querido, aqui nos encontramos em seu nome. Agradecemos, Senhor, a todos esses corações que se conectam conosco nessa grande emanação de luz e amor. Que essa semana que se inicie seja abençoada pela sua luz, pelo seu amor inefável, e que ele nos conduza os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações, todos em conformidade com a sua lei. Então que o Senhor nos envolva no seu infinito amor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Meus amados, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sobre o suicídio e a loucura. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas desse mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que eu teria desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, excetuando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e de loucura, e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há por causa geral algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz, senão um dia, e de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo a seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nela acaba com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e infortúnio, só vê o termo disso com a morte. Nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro ou, numa palavra, as ideias materialistas são os maiores estimulantes ao suicídio, trazem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar a seus ouvintes ou aos seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo, junto dessa consequência, a de que, se são infelizes, não têm nada melhor a fazer do que se matar? O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes? Nada além do nada. Do que é preciso concluir que, se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva,
Mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade, não sendo mais permitida a dúvida com o Espiritismo. O aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação, que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo também tem, sobre esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os próprios suicidas, revelando a sua situação infeliz, e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível e de tal natureza que faz refletir todo aquele que tente partir da terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição a ideia do suicídio vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chegou a um resultado totalmente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro pior, mais longo e mais terrível, que se engana se acredita que, matando-se, vai mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de suas afeições, que lá esperava reencontrar, do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes, comparando então os resultados das doutrinas materialista e espírita. Só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. Que assim seja. Calma e resignação. Essa é a proteção que temos contra o suicídio e a loucura. A submissão à vontade de Deus, o bem sofrer, lembrando que somos seres eternos, temos a eternidade. Temos que ter fé no futuro, acreditar num amanhã melhor e não só no hoje, vivendo e trabalhando esses pontos na nossa mente, sobre esses entendimentos, não sofreremos desse mal e desse problema. As dificuldades e os reveses da vida chegam, e quando nós não temos força para suportar pela nossa visão limitada, podemos perder a razão e realmente enlouquecer. Calma, resignação é a forma de encarar a vida material, que é apenas um minuto diante da eternidade, e a fé no futuro, e que nos dará força para lidar com a loucura e o suicídio. É necessário um esforço da própria pessoa em conhecer sobre a vida espiritual, a vida após a morte, sobre a doutrina espírita, aliada à medicina humana, para sair da depressão e principalmente trabalhar a sua reforma íntima. Tirando o estado de embriaguez e de loucura, os outros casos são de descontentamento. Nenhuma dor é maior que a nossa capacidade de suportar determinada prova. Sendo Deus bom e justo, não dá a seus filhos prova impossível de se superar.
A temporalidade terrena é um dia diante da eternidade. É preciso paciência, fé no futuro e resignação para lidar com ela. Quando não há esperança e conhecimento sobre a eternidade da alma e as leis de Deus, é difícil para o indivíduo encontrar racionalmente um propósito de continuar sua existência. Acreditando apenas na materialidade e no nada após a morte, o indivíduo se vê com esses sentimentos e pensamentos de abreviar sua vida, pois tem apenas ciência da materialidade em que vive seus descontentamentos. A doutrina espírita nos traz a luz de esperança em dias melhores, nos encoraja a se edificar no caminho a cada dia, fazendo a reforma íntima tão necessária para a nossa evolução. Também nos traz a revelação das situações difíceis e particulares de vários irmãos suicidas, que prova que não fica nada impune à lei de Deus, quem tira a sua própria vida. Portanto, o espírito é contrário ao suicídio. Assim sendo, a paciência e a resignação nos preenche de coragem moral. E assim, haverá um dia em que já poderemos ser verdadeiramente gratos à justiça divina pela oportunidade de superar os nossos débitos anteriores, ficando quites com a lei divina, que, em algum momento pretérito, deixamos de respeitar e honrar. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo por esse momento, pela luz que nos traz a nossa consciência, que é conectada ao seu coração divino. Amado Mestre, que o Senhor nos abençoe, nos guie e que a vossa luz e o vosso amor chegue a esses corações que estão perdidos, Senhor, que eles encontrem a força para se renovar, para buscar se aprimorar, para buscar a Ti, ó Pai, tendo a esperança de que necessitam, a fé, a resignação e a paciência. Sede, Senhor, a nossa luz, no nosso seio familiar, ó Pai, que tenhamos dias melhores, pois estamos contigo, Senhor. Obrigada a todos os corações que chegam, obrigada, Senhor, a todos os amigos, a cada palavra, a cada olhar meigo, a cada sorriso do caminho que nos encoraja, nos preenche o coração. Que o Senhor seja sempre a nossa doce inspiração de recomeçar os nossos dias. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.